Nos últimos anos, a China conseguiu algo impressionante. Expandiu sua influência em quase todo o planeta sem disparar um único tiro. E o Brasil acabou entrando bem no centro dessa história. Comércio, investimentos, parcerias, infraestrutura, tudo cresceu numa velocidade incomum. E isso levantou uma pergunta que cada vez mais pessoas estão fazendo. Será que a China tem um plano silencioso para dominar parte da economia brasileira? E se esse plano já estiver acontecendo, sem que a gente perceba? Hoje, você vai entender exatamente como esse movimento funciona. A dependência do Brasil cresceu rápido demais. Hoje, a China é o maior comprador da nossa soja, da carne, do petróleo e do minério de ferro. E isso não aconteceu aos poucos. Foi acelerado. É como se o Brasil tivesse colocado quase todas as fichas em um único cliente. E quando você depende demais de alguém, esse alguém ganha poder. Se a China reduz compras, o preço cai. Se aumenta sua produção interna, o Brasil sente o impacto. Se segura compras por algumas semanas, produtores entram em desespero. E esse é só o começo. Pouca gente sabe, mas a China usa estratégias de mercado para baixar preços no mundo inteiro. Funciona assim. Primeiro, ela diminui as compras de algo, como soja ou carne. O mercado entende que a demanda vai cair. Os preços despencam. E aí, a China volta a comprar. Só que muito mais barato. É um movimento totalmente legal, mas extremamente inteligente. E quanto mais o Brasil depende das compras chinesas, mais a China consegue impor o ritmo do jogo. Só que a influência chinesa não está apenas nas exportações. Ela também está na nossa infraestrutura: portos, energia, logística, telecomunicações e mineração. Quando um país controla parte da infraestrutura de outro, ele não controla apenas o presente, ele controla o futuro. É como dominar o tabuleiro onde o jogo acontece. O Brasil talvez não tenha percebido, mas a China foi entrando exatamente onde importa, passo a passo, e isso não acontece só aqui. China está fazendo a mesma coisa no Chile, Peru, Argentina, Panamá, Equador. Sempre com a mesma estratégia: muito dinheiro, grandes obras, participação em setores essenciais. Tudo dentro do grande projeto chinês chamado A Nova Rota da Seda. Parece bonito, mas significa uma coisa simples: vamos expandir nossa influência pelo mundo inteiro. Em outros países, especialmente na África e Ásia, existe até o que muitos chamam de armadilha da dívida. A China empresta grandes quantias. O país não consegue pagar, e ela assume portos, estradas, minas. No Brasil, isso ainda não aconteceu. Mas o medo existe. E se ficarmos dependentes demais para recusar qualquer exigência no futuro? E agora chegamos ao ponto mais sensível da história: as terras raras. Esses minerais são fundamentais para tudo: celulares, computadores, carros elétricos, satélites, baterias, chips e até tecnologia militar. Quem controla as terras raras controla o futuro tecnológico do planeta. Hoje, a China domina cerca de 70% da produção mundial. E sabe quem tem algumas das maiores reservas inexploradas do mundo? O Brasil. Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Centro-Oeste. O país está sentado em um tesouro global. Mas muitas dessas áreas não foram exploradas. E quem já está se movendo para investir nelas? Empresas chinesas. Se a China garantir acesso às terras raras brasileiras, ela pode manter seu domínio global por décadas, bloqueando concorrentes e reforçando seu monopólio tecnológico. Tudo isso sem invadir nada, só com dinheiro, contratos e influência. Quando juntamos todas as peças, o quadro fica claro: o Brasil depende da China para vender sua produção. A China manipula o mercado para pagar menos, investe em infraestrutura essencial e mira justamente as terras raras brasileiras que podem definir o futuro tecnológico mundial. Isso não é uma invasão tradicional. É uma ocupação econômica silenciosa. No mundo atual, quem controla a economia não precisa de exército, não precisa de armas. Basta dinheiro, estratégia e influência. Alguns especialistas dizem que essa relação pode ser positiva,
desde que o Brasil saiba negociar. Outros alertam para o risco da dependência. Mas uma coisa é clara: a China está de olho nas nossas riquezas e está ganhando espaço, passo a passo. O Brasil precisa entender esse jogo antes que seja tarde, porque, hoje, quem controla a economia, controla o futuro. Se você quer mais vídeos como este, sobre poder, geopolítica, dinheiro e as forças que moldam o mundo, inscreva-se no canal. Ainda temos muita coisa para te contar.